Talvez você já tenha tentado mudar a sua vida, pensou em outras possibilidades, sonhou com dias diferentes, mas a realidade não abriu espaço. O trabalho continua, as responsabilidades permanecem e você segue. Quando a vida não pode mudar agora, existe algo em você que pode. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre quando a vida não pode mudar agora, mas você pode. Parece complicado, mas tem uma explicação. Bora lá para mais um vídeo. Muitas vezes a gente se vê presa em jaulas imaginárias que não escolhemos estar, mas que de alguma forma nos pegamos presas ali, naquela situação ou naquelas situações, aonde a família está complicada, os relacionamentos estão difíceis, o trabalho está insuportável e ainda assim a gente tem que continuar. A gente precisa aguentar tudo isso. E no início a gente até aguenta, mas a gente vai alimentando a esperança de que as coisas vão mudar, a situação vai melhorar, só que não muda. E cada vez mais a gente vai ficando cansada, esgotada, e as coisas não mudam. Aí vem a desesperança e a falta de vontade. E esse é um dos maiores problemas. Quando a esperança começa a acabar, é porque tá na hora de mudar. Não dá mais para ter só a esperança. Nós precisamos nos movermos para que algo diferente aconteça. Só que muitas vezes a nossa movimentação é limitada. A gente não pode ter uma ação radical. A gente não pode romper com os laços familiares, não pode pedir demissão do nosso trabalho porque a gente precisa sobreviver. Ainda temos que permanecer vivas. Temos que permanecer inteiras para suportar tudo isso. Mas como suportar tudo isso? E a primeira forma que eu vejo de continuar apesar de tudo é escolher continuar. Mesmo estando difícil, mesmo estando complicado, é escolher continuar. É não se dar por vencido enquanto isso não passar. Eu vou permanecer nesse trabalho porque eu preciso, eu vou continuar nessa família enquanto eu acho que é necessário, enquanto eu tenho condições de suportar tudo isso, tentando apaziguar, tentando organizar, tentando botar cada um no seu lugar, não deixando as coisas simplesmente como estão, porque está muito pesado para mim. Então, tentando organizar as coisas que eu consigo e ainda assim continuar. Tirando forças, né, de dentro de mim, tirando forças de tudo aquilo que eu consigo para que eu continue. Então, continuar é uma escolha. Assim como você pode escolher parar, chorar, ficar ali em estado catatônico, você também tem a opção de escolher continuar. Continuar apesar de tudo. E a gente tem que ser persistente, porque muitas fases da vida são difíceis e são complicadas, mas são fases, não vão durar para sempre, principalmente enquanto a gente se movimentar. Enquanto a gente se movimentar, é de certeza que uma hora isso vai passar. Por quê? Porque eu não aceito ficar ali daquele jeito. Então, é uma escolha eu querer continuar apesar de tudo. Então, não importa, gente, quantos cansaços vierem, quantas vontades você tiver durante esse caminho de parar, de desistir, não desista enquanto você sente lá dentro de você que você deve continuar. Enquanto essa vontade de continuar, mesmo que mínima, existir, vá, faça a sua parte e continue. E não se dê por vencida pelas tragédias, pelas negatividades da vida, por mais difíceis que elas sejam. A segunda coisa que eu vejo importante é mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa rotina. A gente pode enxergar a nossa rotina como algo cansativo, como algo ruim. A gente pode enxergar a nossa família como algo ruim, ou o nosso trabalho como algo ruim. Mas entenda que isso é uma forma de enxergar. Porque está cansativo, porque está difícil, porque está complicado.
Mas se a gente quiser mudar a forma de ver isso, não vai mudar o que está acontecendo na nossa vida, mas vai ser menos cansativo, entende? Por quê? Se eu começo a olhar para essas situações ruins só por conta das coisas ruins, só para as coisas ruins, é desesperador mesmo. Assim, não vai ter energia para continuar. Então eu já sei, eu já conheço de cor e salteado os pontos negativos de toda a situação. Agora não dá mais para ficar olhando e intensificando esses pontos. Começar a olhar as coisas positivas disso é uma escolha também. E aí eu te pergunto, não tem nada bom nesse seu contexto de vida? Não tem nada bom na sua família? Se não tem nada bom na sua família, por que você ainda está nessa família? Por que você ainda está se desgastando nisso? E aí vai um achismo meu. Eu acho que se você permanece nessa família, é porque algo bom tem ali. Olhe para esse algo bom, valorize esse algo bom, comece a enxergar mais por isso, por esse lado bom, que com certeza isso vai te dar uma energia para continuar e quem sabe até para interferir positivamente nessas situações que estão te atrapalhando e mudar alguma coisa lá no seu trabalho. Por que você permanece lá? Ah, é só pelo meu salário. Ok, esse é o motivo maior. Mas não tem nada de bom lá no seu trabalho que você possa valorizar? Não tem coisas boas lá que você possa enxergar como motivos bons para estar lá também além do seu salário? Sei lá, o relacionamento com os seus colegas, às vezes tem um ou outro colega de trabalho que a gente gosta, né, que a gente desenvolve um carinho. Ah, não, só tem cobra lá no meu trabalho. Ok, então esse não é o ponto positivo. Qual é o outro ponto positivo? A carga horária? O que você faz? Sabe, tem alguma coisa boa ali. E se não tem nada bom, então comece a soltar currículo aí para mudar de emprego, né? Bora lá. Comece a olhar para essas coisas ruins e que estão te desmotivando por uma outra perspectiva, por outro ângulo, para enxergar as coisas boas também. Porque as coisas ruins você já sabe. Tá na hora de olhar e valorizar as coisas boas para que diminua um pouco esse peso, essa carga de continuar na situação em que você está. Terceiro ponto importante nessa situação aqui: parar de se definir pelas limitações atuais. Ah, a vida está limitada, a situação está difícil, está tudo complicado, está tudo ruim, mas ficar só olhando para isso eu já sei que não vai resolver, a gente já falou isso no item passado. O que eu quero para minha vida? O que eu realmente quero para minha vida? Ah, eu gostaria, né, se eu pudesse, de estar nas Maldivas, por exemplo. Tá, ok, isso é uma fantasia. Mas agora no mundo real. O que você gostaria mesmo para sua vida atual se você pudesse não estar nessa fase? Ou como você gostaria que estivesse a sua fase, a sua vida atual nessa fase? Aí eu gostaria que estivesse assim, assim, assim. Ok, você sabe como você gostaria, o que você vai fazer para chegar nessa vida que você quer. E aí você começa a enxergar que os seus limites estão mais na sua forma de enxergar do que na realidade. Não que a realidade não seja limitada, ela é limitada. Porém, ela tem várias janelas, vários furinhos que dá pra gente burlar, que dá pra gente passar, desde que a gente queira. Às vezes sacrificar uma coisinha ou outra, né? Às vezes sair um pouco da nossa zona de conforto, que apesar de estar ruim, tá bom, né? A gente precisa fazer algo diferente. Então, os nossos limites, eles existem, mas eles não nos bloqueiam completamente. Tá pegando? Não são bloqueadores total. Eles são limites, mas que um dia você estende um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. E aí quando você vê, você já mudou a limitação total daquela situação.
Então, não se defina pelos seus limites, não aceite completamente esses limites, comece a ver o que você pode fazer para mudar esses limites, mas saiba o que você quer também. Porque é muito fácil a gente ficar reclamando da vida e achar mil defeitos, porque tem mesmo, mas aí quando te perguntam o que você quer da vida, não sei. A maioria das pessoas não sabem o que querem da vida. E por não saberem, permanecem naquela situação limitada, ruim, complicada. Se você olhar, ou melhor, se você escutar a maioria das pessoas que ficam se lamentando e reclamando, só querem isso mesmo, só querem reclamar e se lamentar. E aí, quando a gente pergunta, ok, mas e qual é a solução para tudo isso? Não sei. Mas o que você gostaria que fosse ao invés disso? Não sei. Entende? Só reclama por reclamar. E ao mesmo tempo que a gente perde reclamando, sofrendo, tendo tristeza e amarguras por isso, a gente pode usar para melhorar a nossa vida atual. Melhorar através de um aprimoramento, sei lá, fazer um curso, estudar, olhar, adquirir novos conhecimentos, ou aprimorar aquilo que a gente já faz, né, para que a gente consiga um cargo melhor, um emprego melhor, tentar melhorar os laços familiares que às vezes estão complicados, tirar o rancor, a amargura da nossa vida tanto quanto a gente conseguir e se afastar realmente daquelas pessoas que não têm o que fazer, né, aquelas pessoas tóxicas, narcisistas ou egoístas e cheias de amarguras que fizeram um muro, né, entre você e ela e não tem como você chegar, ok, se a pessoa não quer isso, respeite o limite dela e nem tente passar, e, sabe, bloqueie essa pessoa da sua vida, mesmo que você ainda assim tenha que conviver com ela, e você vai ver que só em bloquear essas pessoas que não querem melhorar a situação, você já vai melhorar a sua vida, o seu bem-estar, né, vai gastar menos energia com isso. E aquelas que dão abertura, tente melhorar esses laços, porque às vezes não dá pra gente ficar esperando de fora. Inclusive esse também é o tema de um vídeo que eu já gravei. Não dá pra ficar esperando de fora as coisas mudarem. Às vezes a gente tem que fazer essa mudança, né? A gente que tem que ir lá, botar a mão e influenciar direta e indiretamente, de todas as formas, porque ao melhorar essa situação toda, a gente melhora o nosso, né? E às vezes é consequência, né? Eu vou melhorando para mim enquanto eu melhoro dos outros também, né? Melhorando meu relacionamento, melhorando a forma como eu vejo o meu trabalho. Eu estou citando essas duas coisas, gente, família, trabalho, porque é a maioria da reclamação das pessoas hoje em dia. Mas adapte isso para a sua situação se não se encaixar em nenhum desses dois exemplos, ok? Tem várias situações aí na nossa vida em que atrapalham, né? Essas situações atrapalham, influenciam no nosso emocional, no nosso bem-estar, e a gente se acomoda com isso. A gente simplesmente dá isso como algo que não tem o que fazer e não tenta melhorar, mas isso nos afeta, isso nos faz mal. E se nos faz mal, não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar. A gente tem que tentar, de todas as formas que a gente conseguir, mudar isso para que a gente esteja bem. E se nesse processo a gente conseguir que outras pessoas fiquem bem também, show de bola, né? Melhor ainda. Quanto mais pessoas estiverem bem, melhor pro todo. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda com esse vídeo, com a temática, com os tópicos? Discorda? O que você acrescentaria? Deixa aqui nos comentários para que a gente vá melhorando e se ajudando cada vez mais. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Também assista aos vários vídeos que tem aqui. Tem mais de 100 vídeos para te auxiliar e te relembrar de muitas coisas que você já sabe, mas que estão guardados aí em algum canto da sua cabeça e agora você precisa lembrar disso. Porém, deixo como indicação o próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha e, na sequência, já assista esse vídeo que vai trazer muito conhecimento também. Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!